Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Zacarias 13, versículo de número 1, onde a palavra de Deus diz assim: Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Refletiremos esse dia a respeito do tema A Fonte e seus benefícios. Hoje temos o privilégio de refletir sobre o sentido dessa fonte de águas, a qual tem a finalidade de saciar nossa sede, além de remover o pecado e a impureza. Contudo, gostaria de ilustrar de forma clara, indagando se você já se deu conta sobre como a constante evolução das ferramentas que são, sem dúvida alguma, evidenciadas no dia a dia, trazem para mim e para você a praticidade às nossas vidas. Você já se indagou a respeito, já se perguntou sobre isso? A exemplo disso, podemos citar a ducha ou o chuveiro elétrico, como a maioria dessa maneira os denomina. Após atividades intensas, um banho, sem dúvida alguma, ele contribui para que algumas situações adversas, como o mau cheiro, venham ser removidos. Além disso, nós vamos perceber que ao tomar um banho, nós conseguiremos dessa maneira evitar a ocorrência de assaduras, micoses, piolhos, sarnas, doenças ou mesmo alergias. E também, dessa maneira, será proporcionado um aroma agradável. Além disso, por meio de um banho, nós podemos certificar-se que vai trazer um benefício no sentido de desobstruir os poros e permitindo que a pele respire adequadamente e evita dessa forma muitos problemas, principalmente no que se tange à questão dos relacionamentos e ao convívio social, já que pessoas cuja higiene pessoal é insuficiente tendem a ser excluídas do convívio com o grupo. Então, ao olhar atentamente para a exortação feita pela Bíblia Sagrada, e especificamente nesse momento quero destacar o profeta Isaías, o capítulo de número 1, versículo 16, eu e você vamos ser conduzidos a pensar sobre algo, sobre uma espécie de purificação necessária às nossas vidas. Vejamos o que Isaías nos fala, sobre o que Isaías nos alerta a respeito de purificação. Isaías vai dizer: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Como também nós podemos olhar para a exortação de Jeremias. E note você o que Jeremias vai falar no capítulo 4, versículo 14. Ele diz o seguinte: Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Então, queridos, somos desafiados a pensar se estamos higienizados ou purificados dessas impurezas, purezas que estão relacionadas às ações e pensamentos. Diante de nossos olhos, encontra-se a fonte que pode saciar a nossa sede, além de remover o pecado e a impureza. E nós podemos distinguir isso claramente, que essa fonte, ela é o próprio Senhor Jesus. Conforme nos apresenta o evangelista Mateus, no capítulo de número 4 do seu evangelho, dos versos 5 a 14. João, ele nos apresenta, então, a própria pessoa do Senhor Jesus dialogando com uma mulher. E que isso venha inspirar a mim e você. Então, vejamos no que se deu esse diálogo. A palavra de Deus vai nos falar que Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José.
Estava ali uma fonte, a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assenta-se Jesus junto àquela fonte por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar. O poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Queridos, este diálogo nos mostra que o Senhor Jesus é a fonte que precisamos para saciar a nossa sede, como também o responsável por nos purificar. Ele levou aquela mulher a compreender o sentido de uma adoração pura. E se prosseguirmos na leitura do Evangelho, perceberemos que o Senhor leva aquela mulher a mergulhar nas profundas águas da sua consciência, como uma pecadora que aquela mulher era. E assim como eu e você somos levados a essas águas profundas da nossa consciência, compreendendo que eu e você somos pecadores. E isso é feito quando o Senhor Jesus revela para aquela mulher, por intermédio da sua palavra, como estava a vida daquela mulher, repleta de pecados. Essa mulher, ela passou a ser uma fonte, conforme prometido pelo próprio Senhor Jesus, pois aquela mulher levou outras pessoas a conhecer aquele que pôde purificar a sua consciência, a sua vida, e que pode levar outras pessoas a serem purificadas do odor do pecado, o Senhor Jesus. Que eu e você possamos então ir a essa fonte que tem seus benefícios. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.